Imagine descobrir que neste exato momento você já está em meio a uma batalha invisível que decide o rumo da sua vida e que a maioria das pessoas nem percebe que ela existe. Não há tiros, não há sirenes, mas as marcas estão por toda parte. Famílias quebradas, fé enfraquecida, corações sem esperança. O mais alarmante, o inimigo conhece cada detalhe seu melhor do que você mesmo. Neste vídeo, vamos revelar como essa guerra espiritual acontece, quais armadilhas estão sendo usadas para te derrubar e, principalmente, como você pode se proteger. Essa é a proposta: abrir seus olhos e te entregar as ferramentas para resistir antes que seja tarde. Desde os tempos antigos, estrategistas militares já sabiam que o segredo da vitória está no engano. Sun Tzu, no clássico A Arte da Guerra, dizia que quando você está distante, deve parecer próximo, e quando está próximo, parecer distante. Essa lógica não é apenas militar, é espiritual. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, nos chama a vestir a armadura de Deus para enfrentar táticas bem planejadas. Não são ataques aleatórios, mas estratégias calculadas para desviar seu coração. O problema é que muitos vivem como se nada disso fosse real. Fingem que o mal é apenas uma metáfora ou que essas batalhas pertencem a um mundo místico distante. Enquanto isso, as investidas continuam. Casamentos se despedaçam, amizades se rompem, líderes caem em tentação. Cada perda fortalece o inimigo. E se você acha que está seguro só por frequentar uma igreja ou ter uma rotina religiosa, está exatamente onde ele quer que você esteja, acomodado, distraído. Já parou para pensar em quantas vezes você sentiu que algo estava minando sua paz, mas não soube explicar? Essa sensação de desgaste constante, de dúvida súbita, não é coincidência. Existe um adversário real e ele não brinca em serviço. Mas há um caminho para resistir, um caminho que passa por reconhecer o inimigo, identificar suas artimanhas e reagir com sabedoria e fé. Agora, antes de detalhar cada tática, pense nisto. E se parte das escolhas que você acredita serem totalmente suas já estiverem sendo influenciadas? E se aquela distração que parece inofensiva for, na verdade, a porta de entrada para algo muito maior? Fique comigo, porque as próximas revelações podem mudar a forma como você enxerga cada dia da sua vida. A primeira arma desse inimigo é a cegueira espiritual. Não falo apenas de quem não acredita em Deus, mas de qualquer pessoa que, consciente ou não, ignora a verdade. Em 2 Coríntios 4:4, Paulo alerta que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Essa cegueira assume muitas formas. Pode ser o ceticismo que insiste que Deus não existe, ou a rotina que te faz esquecer da presença dele, mesmo quando você já conhece a fé. Pense nos fariseus do tempo de Jesus, especialistas em escrituras, mas incapazes de reconhecer o próprio Messias diante deles. O mesmo risco ronda cada um de nós. Eu mesmo já vivi momentos em que sabia claramente qual era a vontade de Deus, mas a correria, o estresse e a autossuficiência me fizeram ignorá-la. Isso é cegueira. Não enxergar a verdade, mesmo quando ela está diante dos nossos olhos. O inimigo se aproveita desses lapsos. Ele sabe que quando ficamos adormecidos espiritualmente, nos tornamos vulneráveis. Talvez você esteja passando por uma fase em que não sente a presença de Deus, em que a oração parece vazia. Isso não é apenas cansaço. Pode ser parte da estratégia para te manter distante da fonte de vida. Mas existe saída. A comunhão com pessoas que realmente amam a Deus é um antídoto poderoso. Quando você se cerca de quem ora, aconselha e lembra da sua identidade, a escuridão perde força. Amigos de fé funcionam como faróis quando a neblina da dúvida cobre tudo. E aqui vai um desafio prático.
Escreva nos comentários a frase "Me recuso a viver cego". Essa declaração não é apenas um gesto simbólico, é um compromisso público de que você não aceitará as sombras. Declare isso e veja como esse simples passo pode ser o início da sua resistência. Agora, vamos encarar uma das estratégias mais sedutoras do inimigo: os prazeres do mundo. Em 1 João 2,15-16, encontramos uma advertência clara. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui não se trata do planeta em si, mas de um sistema de valores que se opõe a Deus e que seduz com promessas de satisfação imediata. O inimigo usa justamente aquilo que parece mais inofensivo para afastar você do que é eterno. Esses prazeres se dividem em 3 áreas que funcionam como armadilhas: desejos da carne, desejos dos olhos e a arrogância da vida. Os desejos da carne não são apenas sexuais. Podem ser qualquer apetite que, quando descontrolado, vira veneno. Comer demais, buscar conforto a qualquer custo, transformar o descanso em preguiça. Tudo isso, quando domina, nos prende. O inimigo sabe distorcer o que Deus criou para o bem. Já os desejos dos olhos são ainda mais sutis. Vivemos cercados de luzes, telas, novidades, e cada notificação no celular pode ser um convite para a comparação ou a cobiça. É aquela sensação de preciso ter que no fundo nos esvazia. Quando a busca pelo próximo desejo vira hábito, a alma se distancia do verdadeiro contentamento. E, por fim, a arrogância da vida. Essa é a tentação de acreditar que o sucesso é obra exclusivamente sua, que você é autossuficiente. Orgulho, vanglória, status. Quando esses elementos se tornam centro da identidade, o coração se desconecta do Criador. O inimigo quer exatamente isso, que você confie em si mesmo a ponto de esquecer quem realmente sustenta cada conquista. A chave para quebrar essa cadeia é simples, mas poderosa: gratidão. Quando você decide agradecer pelo que já tem, o desejo de sempre querer mais perde força. A gratidão preenche o espaço que a cobiça tenta ocupar. Antes de continuar, reflita: o que você tem hoje que já é mais do que suficiente? Essa consciência pode ser o primeiro passo para desarmar essa armadilha. Outra arma recorrente é a mentira. Desde o Éden, o inimigo se especializa em distorcer a verdade. Em Gênesis 3, a serpente convenceu Eva de que Deus estava escondendo algo bom. Repare, não foi uma negação aberta, mas uma meia-verdade. O inimigo raramente chega com falsidades gritantes. Ele prefere a sutileza, insinuando que Deus não é confiável ou que você não é digno. Essas mentiras podem atingir qualquer um, inclusive quem já caminha na fé. Talvez você já tenha ouvido aquela voz interna dizendo que não é suficiente, que Deus se cansou de você, que suas falhas são imperdoáveis. Esses sussurros ganham força justamente nos momentos de fraqueza, quando a mente está cansada ou o coração ferido. Eu mesmo já passei por isso. Em uma fase de profunda tristeza, a sensação de fracasso parecia absoluta. E foi exatamente ali que percebi como as meias-verdades do inimigo se disfarçam de lógica. Era preciso confrontar cada pensamento com a palavra de Deus, não como um ritual, mas como quem se alimenta de algo vital. É por isso que Paulo, em Efésios 6, fala do cinturão da verdade como parte da armadura espiritual. Conhecer as Escrituras não é mera obrigação, é treinamento de sobrevivência. Quanto mais você se familiariza com o que Deus diz, mais rápido identifica o que é falso. Assim como um perito em dinheiro reconhece uma nota falsa por conhecer profundamente a original, você também aprende a detectar mentiras. E aqui vai um convite para refletir. Qual foi a maior mentira que você acreditou sobre si mesmo? Pense nisso antes de seguirmos. Porque no próximo passo, vamos expor outra tática que se aproveita justamente desses momentos de isolamento
para atacar sem aviso. Chegamos a uma das armadilhas mais perigosas: o isolamento. Observe a história do rei Davi. Em 2 Samuel 11, enquanto seu exército estava em guerra, ele decidiu ficar em casa. Sozinho e ocioso, acabou se deixando levar pelo desejo que o levou a cometer adultério e depois a encobrir o pecado com mais pecado. O inimigo sabe que quando nos afastamos de nosso propósito e das pessoas que nos fortalecem, a mente se torna terreno fértil para tentações silenciosas. O isolamento não é apenas físico, ele pode ser emocional e espiritual. Você pode estar cercado de gente e ainda assim se sentir sozinho, desconectado, sem direção. É nesses espaços vazios que as vozes de engano se tornam mais altas. A tentação se mistura à distração e, sem perceber, a distância de Deus parece crescer. Para resistir, a vigilância é essencial. Estar atento ao uso do tempo e às pequenas escolhas diárias é um escudo poderoso. Talvez seja necessário desligar notificações, reduzir redes sociais, criar momentos de reflexão e oração. Não se trata de viver em clausura, mas de cultivar intencionalidade para que o inimigo não encontre brechas. Atividades que trazem propósito ajudam a manter a mente focada. Caminhar, escrever, praticar um hobby ou mesmo um simples café tomado em silêncio com Deus em mente. O importante é não permitir que a solidão se transforme em terreno para a queda. Em cada decisão, pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta do que Deus quer para mim? E fica uma pergunta para você refletir: qual hábito diário tem roubado seu tempo de conexão com Deus? Essa resposta, se encarada com sinceridade, pode ser a chave para fechar uma porta que o inimigo espera encontrar aberta. Recapitulando até aqui, o adversário atua cegando mentes, seduzindo com prazeres, semeando mentiras e isolando corações. Mas a guerra não para nessas 4 frentes. Ele sabe se reinventar, adaptando cada tática ao seu ponto mais vulnerável. O simples fato de você estar ouvindo isso agora já é um sinal de que precisa se preparar. Talvez você se pergunte: mas como manter a guarda alta o tempo todo sem se desgastar? A resposta está na combinação de 4 atitudes: comunidade, gratidão, verdade e vigilância. Elas funcionam como camadas de proteção. Uma sustenta a outra, criando um escudo que o inimigo não consegue atravessar com facilidade. A comunidade é mais que amizade. É apoio espiritual real. Pessoas que oram por você, que falam a verdade mesmo quando dói, que lembram quem você é quando você mesmo esquece. A gratidão, por sua vez, neutraliza a cobiça e a inveja, impedindo que o coração se torne um campo aberto para a manipulação. Já a verdade, a palavra de Deus, é a base para reconhecer qualquer engano. Sem ela, é como caminhar em um campo minado vendado. E, por fim, a vigilância, a consciência de que cada dia traz escolhas que podem fortalecer ou enfraquecer sua fé. Essa vigilância não é paranoia, é disciplina espiritual. Agora quero saber de você. Se pudesse resumir em uma frase o que Deus tem te mostrado sobre resistir ao mal, qual seria? Compartilhe nos comentários, porque suas palavras podem ser exatamente o encorajamento que outra pessoa precisa para não desistir. Não desistir. Até aqui você já percebeu que a batalha não é uma teoria distante. Ela acontece no cotidiano, nas pequenas decisões. Mas há algo ainda mais profundo. O inimigo não apenas ataca, ele estuda cada movimento seu. Ele observa seus hábitos, suas fraquezas e até os momentos em que você se sente forte. Essa atenção estratégica faz parte do plano para desestabilizar sua fé de dentro para fora. Talvez você se pergunte: se ele conhece meus pontos fracos, estou condenado? Não. O que o inimigo ignora é que o poder de Deus em você é maior que qualquer estudo maligno. Quando você se ancora na presença de Deus, cada tentativa de ataque se torna uma oportunidade de crescimento, não de derrota.
A chave é não subestimar a sutileza desses ataques. Um exemplo claro é a forma como as distrações modernas entram na rotina. Uma notificação aparentemente inocente pode roubar horas de comunhão com Deus. Pequenos hábitos, como a comparação em redes sociais ou a pressa constante, funcionam como microfissuras na armadura espiritual. E é através delas que as grandes quedas costumam começar. Mas assim como um atleta treina diariamente, você pode fortalecer seu espírito. Estabeleça momentos de pausa consciente. Ler um trecho das Escrituras, orar, refletir em silêncio. Essas pausas são como exercícios que fortalecem os músculos da vigilância. Quanto mais firme você se torna, menor é o impacto das investidas inimigas. E aqui vai uma reflexão para te provocar. Se hoje você tivesse que viver uma semana inteira sem qualquer tecnologia, conseguiria manter sua fé firme e sua mente em paz? Essa pergunta revela quanto da sua força está de fato enraizada em Deus ou em distrações que podem desaparecer a qualquer momento. Outro ponto que não podemos ignorar é a constância. O inimigo não cansa, não tira folga, não faz pausa para o café. Ele insiste. Por isso, a resistência não pode ser eventual, precisa ser diária. Não se trata de viver em medo, mas de reconhecer que a fé é uma jornada de perseverança. Quem desiste no meio do caminho dá vantagem ao adversário. Essa constância nasce de hábitos simples: oração regular, leitura bíblica, comunhão com pessoas que fortalecem. Não é uma maratona de religiosidade, mas uma rotina que mantém o coração aquecido. Cada pequeno passo dado todos os dias constrói uma fortaleza difícil de romper. Além disso, é importante lembrar que cair não é o fim. Todos enfrentam momentos de fraqueza, mas a diferença está em como reagimos. O inimigo quer que você acredite que uma falha define sua história. Deus, ao contrário, transforma quedas em recomeços. A graça não é um prêmio para os perfeitos, mas um convite para quem decide levantar. Talvez você esteja pensando em uma área específica da sua vida que parece uma luta sem fim. Um pecado recorrente, um pensamento que não vai embora, uma dúvida persistente. Saiba que nada disso é maior que o poder de Cristo em você. Essa verdade precisa se tornar sua âncora, repetida até que o coração acredite de fato. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva nos comentários: eu escolho perseverar. Essa frase é mais que um gesto. É uma declaração de guerra espiritual, mostrando que, independentemente das lutas, você não vai recuar. Estamos chegando ao ponto decisivo: compreender que a vitória já foi garantida. O inimigo age como se ainda tivesse domínio, mas a cruz de Cristo encerrou qualquer autoridade que ele pretendia ter. Isso não significa que a luta desaparece, mas que você combate a partir de uma posição de vitória, não de medo. Cada oração, cada ato de fé é um lembrete de que o poder de Deus é maior do que qualquer sombra. Quando você entende isso, a perspectiva muda. Os problemas continuam existindo, mas deixam de controlar seu coração. A ansiedade perde espaço, a dúvida perde voz. Essa é a força de quem sabe em quem confia. O inimigo tenta gritar, mas você aprende a ouvir o sussurro da verdade que diz: eu estou com você todos os dias, até o fim dos tempos. Praticar essa confiança não é um passo único, é uma caminhada. Em momentos de crise, declare promessas bíblicas em voz alta. Em tempos de alegria, reconheça que cada bênção vem de Deus. Essa prática cria uma consciência permanente da presença divina, algo que nenhum ataque consegue apagar. Talvez você já tenha experimentado pequenas vitórias, um hábito ruim que ficou para trás, uma reconciliação inesperada, um momento de paz no meio do caos. Esses são lembretes de que Deus age de forma real, mesmo quando não vemos o quadro completo. Valorize cada uma dessas conquistas. Elas são sinais de que a guerra já tem um vencedor. E aqui vai mais uma pergunta que pode transformar sua visão. Qual foi a maior prova de que Deus esteve ao seu lado, mesmo quando você pensou estar sozinho?
Pense nessa resposta e, se sentir no coração, compartilhe para inspirar quem ainda não percebeu essa presença. Agora, olhe para trás e veja o caminho percorrido. Cegueira espiritual, prazeres que iludem, mentiras bem planejadas, isolamento, distrações, constância e a certeza de uma vitória já conquistada. Cada ponto é um alerta e, ao mesmo tempo, uma promessa de que você não está indefeso. E batalha é real, mas você tem todas as ferramentas para resistir. Não permita que o medo dite seu próximo passo. Lembre-se, comunidade fortalece, gratidão protege, a verdade liberta e a vigilância mantém o coração desperto. Quando essas atitudes se tornam parte de quem você é, o inimigo perde a vantagem. Ele pode tentar, mas não consegue derrubar quem está firmado na rocha. Este é o momento de decisão. Não basta apenas ouvir, é preciso agir. Comece ajustando seus hábitos, estabelecendo momentos diários de oração e reflexão. Procure pessoas de fé que caminhem ao seu lado. Pequenas escolhas consistentes criam um escudo que o inimigo não consegue atravessar. E, acima de tudo, guarde no coração esta certeza: Jesus já venceu. Sua graça é suficiente, sua presença é constante e sua promessa é inabalável. Você não luta para conquistar a vitória. Você luta a partir dela. Isso muda tudo, inclusive a maneira como você enxerga cada desafio que surge. Se esta mensagem falou ao seu coração, fortaleça esta comunidade de fé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo palavras que alimentam sua fé e ajuda a espalhar esperança para quem ainda precisa ouvir que a batalha é real, mas a vitória já é certa. Já é certa.